Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos fazendo algumas aulas para pastores e presbíteros, nosso livro, O Presbitério. Vamos fazer uma aula hoje também sobre a escatologia bíblica e também epístolas gerais, está aqui. Vamos fazer também mais uma aula hoje sobre a capelania, o conceito do amor ao próximo. Vamos falar sobre se estamos de fato crescendo ou somente andando ou em círculos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Essa parte da aula muito importante aqui de Mateus, capítulo de número 28, o versículo 16, quando finalmente Jesus aparece aos 11, aos seus discípulos. Partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos discípulos após a ressurreição de Jesus e essa mensagem quando falamos fazei discípulos de todas as gentes. Vamos para a nossa primeira aula, nós temos diversidades de aulas, que nós vamos fazer hoje, mas agora vamos falar um pouquinho. Primeiro, a princípio, o uso desse verbo fazer discípulos só ocorre 4 vezes em todo o Novo Testamento. Fazer discípulos é tornar a pessoa o que você é. É você impregnar a mensagem de Cristo em você e tornar a pessoa o que você realmente é, um verdadeiro discípulo. Aí ele vai dizer que nesse termo, fazer discípulo é tornar a realidade da mensagem de Cristo às outras pessoas. Somente essas vezes, 3 vezes que aparece esse termo fazer discípulo. Quando Mateus escreve nesse capítulo de número 28, a partir do versículo de número 16, portanto, ide e ensinai todas as nações, versículo de número 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aí veio esse termo, fazer discípulos, como nós falamos aqui neste livro sobre conceitos elementares de missiologia. Vamos trazer também sobre esse aspecto, quando Jesus fala, além disso, a terceira vez que usa-se o termo é mencionado por Mateus e no contexto da grande comissão, porque não se referia somente ali aos discípulos, mas se referia também ao termo da grande comissão. Era um após o outro, ou o trabalho coletivo, onde o mesmo é composto por imperativo, ou seja, trazendo ali a ramificação do evangelho, não somente em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como se refere a Atos, capítulo 1, versículo de número 8, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, não era só a Judéia, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Grande comissão, onde o mesmo é composto por esse ato de fazer discípulos. Essa também deveria ser uma ênfase de Mateus de forma de discípulos. Era algo excepcional, relação mestre-discípulos e vice-versa. Relação mestre-discípulos e vice-versa. Ao ponto de que agora discípulos se tornariam também professores de discípulos, porque é fazer discípulos, é tornar a pessoa que realmente é. Na observação registrada por Mateus sobre essa relação aqui do capítulo 28, a partir do versículo de número 16, se diz, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Dá para pegar aqui? Basta ao discípulo ser como seu mestre, também fazedor de discípulo, e ao servo como o seu senhor. Mateus, capítulo de número 10, os versos 24 e o verso 25, a parte A do verso 25 do capítulo 10 de Mateus. Nesse contexto, para encerrarmos,
Mateus usa duas figuras distintas para trazer aqui a referência aos discípulos de Jesus, trazendo também o contraponto do que impregnava os fariseus. Enquanto os discípulos sempre se dirigiam a Jesus como Senhor, os fariseus se referiam a ele como mestre, ou seja, rabi, que distingue totalmente um dos outros. Os discípulos aqui, eles traziam o termo de Mateus, capítulo 28, verso de número 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, há o termo ainda de mestre e há o termo de senhor, que é de respeito. E o termo mestre se refere também em vários pontos, entre eles aqueles que estão ainda a aprender e o mestre está ainda a ensinar. Embora o termo abordado por Mateus ainda abrange muitos aspectos sobre o ato do aluno de aprender, como Senhor Supremo de todo o universo, era um tratamento de respeito, mas também havia o tratamento de adoração, como se refere aqui Mateus capítulo 28, o verso 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, se referindo também ao termo da ressurreição. Vamos encerrar esse primeiro momento, fazer discípulo de todas as nações, fazendo aqui um breve comentário de conclusão dessa nossa aula de hoje. Fazer discípulo é tornar a pessoa que você é entender a mensagem de Cristo, desde o seu nascimento, crucificação, morte, ressurreição e ascensão até que venha. Então este deveria ser o termo. Contudo, o fato mais fascinante de tudo isso é que Jesus reconhece a fraqueza dos discípulos e compartilha com os mesmos os sofrimentos. Nós estamos falando aqui ao vivo com você. Serão perseguidos pelo seu nome, Mateus capítulo 10, o verso 22, e também 24, o verso 9. Então, assim, a mensagem centralizadora de Cristo não estava simplesmente no ato em que os discípulos deveriam ser mestres, doutores, mas eles deveriam ser esses discípulos que deveriam fazer novos discípulos. Isso corresponde também ao termo da grande comissão, fazer discípulos de todas as gentes. Você é esse discípulo que deve fazer discípulos de todas as gentes. Daqui a pouquinho a gente volta mais sobre este assunto de Mateus capítulo 28, mas a gente vai parar por aqui para a aula não ficar mais extensa e a gente vai estar falando também sobre outras aulas correspondentes a esses materiais e demais outros. Abraços, Pastor Divino Silva, Instituto Vida, valorizando a vida e o saber.